explica essa chamada teoria da higiene, que sugere que as pessoas que são expostas a vários tipos de infecções, inclusive com vermes, que elas são protegidas contra doenças alérgicas graves. Então, para professores de parasitologia como eu, que, abre aspas, defendem os parasitas, né? Na verdade a gente não defende, mas a gente defende uma visão mais ecológica, mais realista. A teoria de higiene é uma coisa extraordinária. Uma área de pesquisa intensamente ativa atualmente, e eu gosto de contar alguns fatos que de certa forma estão na origem da teoria da higiene. O primeiro deles é um fato interessante. Nós tivemos cooperação com a Universidade de Akita do Japão durante muito tempo, e o Japão é um país que eliminou as parasitoses intestinais há uns 35, 40 anos atrás. Então, os japoneses no Japão lá não existe parasitose intestinal. Entretanto, então, se você desenhar uma curva, um gráfico, uma curva de prevalência, a prevalência caiu a zero, uma curva descendente cai a zero e está lá encostada no zero. Entretanto, a curva de incidência de doenças alérgicas e autoimunes fez o contrário. Então, há muito tempo as pessoas começaram a se perguntar se isso não tinha uma coisa a ver com a outra. Segundo fato interessante, também de uns 30 anos atrás, um pesquisador de origem irlandesa que se mudou para a Venezuela fez um trabalho em Caracas, estudando uma população de crianças pobres, numa favela, e uma população de crianças ricas. E o que ele encontrou? Na população de crianças pobres, uma prevalência altíssima de parasitose intestinal e nenhuma criança tendo sinais de doença alérgica grave, ou poucas crianças tendo doença alérgica grave. Nas crianças do bairro rico, o que ele encontrou? O contrário. Crianças do bairro rico com muito pouca parasitose intestinal, porém com uma quantidade muito maior de crianças com asma e com doença alérgica mais grave. O terceiro fato, que para mim é muito marcante, foi durante um congresso em Salvador, em que um pesquisador da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostra dados de infecção experimental num tipo de camundongo uma cepa de camundongo chamado NOD, N-O-D, que é uma cepa que geneticamente é predisposta para fazer diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que ocorre uma autodestruição das ilhotas de Langerhans. Então esses camundongos, eles têm esse defeito genético. Se você não der insulina para eles morrem. Então, o experimento que o Donald Hahn fez lá em Harvard foi de infectar um grupo desses camundongos, um grupo controle sem infectar, e o outro grupo ele infectou com um verme, Schistosoma mansoni. Adivinha o que aconteceu? Os animais infectados com Schistosoma mansoni sobreviveram. Os animais não infectados com Schistosoma mansoni, eles desenvolveram diabetes tipo 1, tiveram o desenvolvimento da doença autoimune. Então, a infecção por um verme modulou essa resposta autoimune e evitou que os camundongos morressem. São três fatos que são de 30, 40 anos atrás. Eu até não sei contar para vocês agora aqui os fatos recentes, porque são centenas de dados experimentais mostrando que efetivamente, de alguma maneira, o contato, inclusive que depende muito da época em que esse contato acontece, aparentemente quanto mais precoce houver determinadas infecções, a criança vai modular melhor o sistema imune. Então, qual é a explicação? A explicação em termos de mecanismo imune, eu não sei dizer para vocês, não sou especialista nisso. Talvez até já se tenha uma ideia melhor. Até há bem pouco tempo não se tinha uma ideia muito boa, porque é um fenômeno muito complexo. Não é um elemento só que entra aí em jogo, mas assim, novamente reportando o trabalho do Donald Hahn lá em Harvard, eles chegaram a identificar que o que havia de diferente entre os dois camundongos, um que sobrevivia e outro que não sobrevivia, o que sobrevivia porque ele controlava a doença imune, porque ele estimulava uma subpopulação de linfócito T,
que modula a autoimunidade. Então, moral da história, os parasitos não são só coisa ruim. Eles têm um papel no equilíbrio que a gente também precisa ter. E quais são as manifestações clínicas mais importantes das verminoses? A manifestação mais importante e mais chamativa é a diarreia, para todas as parasitoses intestinais. Com a diarreia, você vai ter o agravamento da condição nutricional básica daquela criança. Ou seja, então você começa a ter que considerar que o resultado final de dano não é exclusivo da parasitose, mas é dependente das condições outras de vida em que a criança já está inserida e que estão associadas com a oportunidade e o risco de ter as verminoses. Então, uma criança que já não come bem, quando a isso se associa a perda, né, da capacidade de absorver adequadamente, porque o conteúdo é lavado para fora pela diarreia, então eu chamaria a atenção que esse é talvez o principal manifestação clínica e já fazendo essa consideração sobre a patogenia. Existem uma série de outras, junto com a diarreia, a dor abdominal, a fraqueza, a falta de fome, que são, na verdade, consequências de processo inflamatório, muitas vezes sistêmico, a partir, por exemplo, especialmente daqueles parasitas que afetam mais a mucosa, como, por exemplo, protozoários, e aí, nesse caso, especialmente a giardia. Então, quando a gente fala de algumas parasitoses específicas, como a giardia, que, na verdade, é o protozoário mais importante como um parasita intestinal, é uma causa importante de dor abdominal, talvez mais importante do que até a manifestação de diarreia. Entre os pediatras, eles sabem muito bem que muitas crianças que chegam com dor crônica, né, muitas vezes acaba um dia fazendo o diagnóstico que é uma giardíase e o tratamento direcionado à giardia resolve o problema. Então, as duas principais manifestações centradas no abdômen são as mais importantes. Fora isso, existem relatos de uma série de outras manifestações clínicas, porém é difícil muito de estabelecer causa e efeito, porque não existe, até hoje, não existe estudo bem feito, em base populacional, que conseguisse controlar, não é, a seguinte situação. Quando as pessoas têm situação de risco para parasitose intestinal, elas vão geralmente estar multiparasitadas, ou seja, parasitadas por várias espécies, de vermes, de protozoários. Aí como que você atribui determinada manifestação clínica à giardia ou ao ascaris, né? Então esse é um problema metodológico da pesquisa que não nos permite ter segurança com relação a atribuir determinadas outras manifestações, além da diarreia e dor abdominal, a este ou aquele parasito. Mas também isso eu acho que não tem muita importância, porque o que interessa é ter essa ideia de que você pode reequilibrar o indivíduo, você pode corrigir os excessos a partir do exame parasitológico de fezes e com isso você frequentemente resolve todas as situações do ponto de vista clínico. Eu já citei as giardíase, onde realmente é um ponto especial porque a manifestação frequentemente é dor abdominal, exige que seja feito diagnóstico específico da giardíase e o tratamento específico, e isso geralmente resolve a situação.